Olá, caros alunos e alunas do nono A, do nono B e do nono C. É com muita satisfação que vamos dar início à nossa aula remota número 17. Hoje, terça-feira, 25 de agosto de 2020. Nós permaneceremos no mesmo capítulo 7, no triângulo retângulo, só que, diferentemente da outra aula, na aula passada que eu acabei dizendo que só ia falar do Teorema de Pitágoras, eu resolvi comentar um pouco sobre as outras relações nos triângulos retângulos, as outras relações métricas. Quando ele falar em métrico aqui, se lembra de medida, tá certo? Tá aqui entrou uma nova habilidade que é a 13, né? E vamos lá. Tá aqui o capítulo 7, né? Vocês já estão habituados com ele. Os objetivos hoje: definir e reconhecer uma projeção ortogonal, reconhecer os elementos do triângulo retângulo, compreender e aplicar as relações métricas no triângulo retângulo, entre elas o Teorema de Pitágoras, que nós já vimos. Pronto, vamos lá iniciar com a ideia de projeção ortogonal. No final dessa parte, vocês vão entender o que quer dizer a ideia de projeção ortogonal. Então, antes disso, vamos analisar algumas imagens aqui. Então, nós temos aqui na primeira imagem uma reta F, e aqui nós temos um ponto P. O que a gente vai fazer agora? Vamos traçar um segmento, ou, no caso aqui, uma outra reta, que vai cortar essa reta F bem no ponto P. Ela vai passar pelo ponto P, cortando a reta F, só que esse corte é específico, ele vai representar um ângulo de 90 graus. Olha aí, ó. A gente chama essa reta de perpendicular, na verdade, as duas retas. O encontro dessas retas formou um ângulo reto, que é justamente esse carinha aqui, tá? E essas duas retas são, portanto, perpendiculares. Perpendicular é quando forma ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, tá certo? Então, a reta G com a reta F formaram um ângulo reto. Um outro caso aqui, temos aqui o segmento, que é um pedaço de uma reta. Este é o segmento CD. E temos aqui, fora dele, externo a ele, um segmento F, um ponto F. De novo, vamos traçar uma reta que vai passar pelo ponto F e vai cortar o segmento CD. Olha aí o que aconteceu. Pronto, traçamos aqui a reta G, tá? Passou pelo segmento CD e também pelo ponto F. O que aconteceu? Quando ela passou pelo segmento CD, justamente passou aqui no ponto F1, formou de novo um ângulo reto. Então, se formou um ângulo reto, nós sabemos que esse segmento com essa reta, eles são perpendiculares. Quando forma um ângulo reto, os segmentos ou as retas são perpendiculares. Uma coisa importante aconteceu aqui. O ponto F1, eu também poderia chamá-lo de M, ele é o ponto médio do segmento CD. O que quer dizer ponto médio? Ele está no meio. Ele dividiu o segmento CD em dois tamanhos iguais, que é o segmento DF1, ou DM no caso, e o segmento MC. Tem o mesmo comprimento, a mesma medida. Outra coisa importante, quando um segmento é cortado por uma reta ou por outro segmento, e depois desse corte forma-se ângulo reto, nós chamamos essa reta que cortou e formou o ângulo reto, que no caso é a reta G, de mediatriz. Mediatriz, se escutarem esse nome aí, ele não é comum. Quando é que existe a mediatriz? Quando mediatriz é o segmento ou a reta que corta um outro segmento, formando o ângulo reto, formando, portanto, o ângulo de 90 graus. Tá certo? Então, quem é a mediatriz é a reta G, que cortou o segmento CD no meio, bem no ponto médio, formando o ângulo reto que está aqui ele. Ok? Adiante. Aqui agora vamos traçar esse mesmo segmento, porém, num triângulo. Nós temos um triângulo ABC. Eu pergunto a vocês, vão pensando, esse triângulo é retângulo? Aparentemente não. Mas vamos observar agora. Eu vou traçar um segmento que vai passar pelo vértice A. Tá? Pelo vértice A. Pronto. Tracei aqui uma reta F
passou pelo vértice A e também pelo lado BC. Olha aí, ó. Essa reta F ela é perpendicular ao segmento BC, que quer dizer perpendicular, forma ângulo reto com o segmento BC, com o lado, no caso aqui, com o lado BC do triângulo, tá? Ou lado A, como está aqui também representado. Pronto, aqui se é um triângulo retângulo, nós temos aqueles elementos, lembra? Hipotenusa, catetos, tá certo? Olha aqui, ó, como ele era ângulo reto, tá? Tá aqui o ângulozinho, o símbolo de ângulo reto, né? Então, em A, ele é reto, o triângulo ABC. Eu trouxe aqui um exemplo, tipo de encosto triangular. E esse encosto triangular, eu tirei uma foto aqui do meu que tenho aqui em casa. Ele forma, assim, um dos seus lados, ele é um triângulo retângulo, vocês estão vendo, ó? Vou sair de novo, vou trazer ele para cá, olha aí, ó. Tá? Então, ele é esse mesmo tipo de triângulo que a gente vai trabalhar hoje, tá certo? Vamos adiante entender agora o que quer dizer projeção ortogonal. Primeiro, vamos dar a ideia de projeção e a ideia de ortogonal. Vamos separar essas duas palavras e juntar o conceito delas. O que quer dizer projeção? Aqui, essas duas definições iniciais são do dicionário Michaelis, tá? São verbetes, são sinônimos do dicionário Michaelis. De acordo com o dicionário, projeção é uma operação que utiliza retas para transformar uma figura geométrica em outra. Então, nós vimos ali, por exemplo, vamos voltar aqui um pouco. Pronto, aqui nesse triângulo ABC. Se eu traçar aqui se eu fizer uma projeção, que é essa retazinha que vai entrar daqui a pouco, pronto, eu transformei um triângulo em 3 triângulos, tá? Somos 3 triângulos. Está aqui um, está aqui o outro. E, claro, ele inteiro, o ABC é o terceiro triângulo, tá? Então, transformamos uma figura em outra figura, né? Que é o que diz a ideia de projeção. É a operação que utiliza retas para transformar uma figura geométrica em outra. E ortogonal? O que quer dizer ortogonal? Diz-se de reta, de novo a palavra reta, ou de vetor que forma ângulo reto. Palavra ortogonal se refere automaticamente a ângulo reto. Tá certo? É uma reta que forma ângulo reto, ou vetor. Gente, a definição de vetor é muito simples. Vetor é um segmento de reta com direção e sentido definidos. Por exemplo, isso aqui é um vetor. Isso que eu acabei de fazer, né? Ele está indicando a direção e o sentido que deve estar sendo representado. Tá certo? Então, se nós somarmos aqui, se nós juntarmos essas duas definições, vamos ter na prática a definição de projeção ortogonal. É a reta ou vetor que forma um ângulo de 90 graus. Todas as situações que a gente elencou até então, todas elas mostravam um ângulo reto. Mostravam um segmento ou uma reta que cortava outra, formando ângulos retos. Então, projeção ortogonal é isso. É uma reta ou vetor que forma um ângulo reto. Pronto. Temos aqui agora a seguinte propriedade que aparece no triângulo retângulo desse tipo. Desse tipo. Que é o mesmo desenhozinho lá daquele travesseiro que eu mostrei para vocês, né? O que acontece? Temos o triângulo ABC e ele foi cortado pela projeçãozinha ortogonal AH. O segmento AH cortou o lado BC, partindo do vértice A, essa linhazinha pontilhada, cortou o lado do triângulo BC no ponto H. Este segmento, ele é a projeção ortogonal. O que foi que ele disse que era projeção ortogonal? É a reta que forma um ângulo de 90 graus. Pronto. Então, essa retazinha formou um ângulo de 90 graus. Tá aqui. Na verdade, formaram 2, né? Então, nós temos aqui uma projeção ortogonal. Tá certo? Deixa eu apagar esses pontinhos. Pronto. Vamos ver que propriedade nós observamos aqui. Gente, quando nós traçamos aqui a projeção ortogonal, nós tínhamos um triângulo ABC e agora ficaram mais 2 novos triângulos. Tá? Então, a propriedade fala disso. Ó. Em todo triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa... Quem é a hipotenusa? Deixa eu voltar aqui, vamos tentar lembrar.
No triângulo ABC, a hipotenusa quem é, pessoal? Ó, é este lado A, né? Ó, que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Antes de existir esse segmento aqui, essa projeção ortogonal, era o triângulo ABC. Então, o lado que está oposto a ele é a hipotenusa, ao ângulo reto. Tá certo? Deixa eu apagar aqui novamente para não interferir. Então, quando ele falou aqui na propriedade que a altura relativa à hipotenusa, quem é a altura? Tá aqui, ó, a altura é justamente essa projeção ortogonal. Isto é a altura relativa à hipotenusa, que está aqui embaixo. Tá? Relativa à hipotenusa. Então, quando foi traçada essa projeção ortogonal, ela se transformou na altura. H de altura em inglês, tá? Se transformou em altura do triângulo em relação à hipotenusa. Quando foi cortada, separamos em dois triângulos, tá aqui, ó. Determina essa reta, dois outros triângulos retângulos semelhantes entre si, ou seja, semelhantes entre eles, e ainda semelhante ao triângulo dado, que foi o triângulo ABC, antes de traçar essa linhazinha aqui. Por que eles são semelhantes? Sabe por quê? Ó? Dois triângulos são semelhantes quando, por exemplo, um dos casos aqui no caso, este ângulo, ele tem a mesma medida, ele é congruente com esse ângulo. Este outro ângulo, o ângulo B, ele também tem a mesma medida deste outro ângulozinho aqui, ó, depois de traçada a projeção ortogonal. Tá? E esse ladozinho, que é justamente a projeção ortogonal, ele tem a mesma medida nesses dois triângulos, porque ele é um lado comum. Tá? Ele tem um segmento comum desses dois triângulos. Aqui eu tenho um triângulo pequeno, vou chamar ele de 1, e aqui um triângulo maior, que é o 2. Tá certo? Então, no triângulo 1 e no triângulo 2, este ângulo e este ângulo são congruentes. Da mesma forma que este ângulo e este ângulo aqui são congruentes. E eles dividem, um dos lados deles tem a mesma medida. Já vimos que esses triângulos são semelhantes, os três. E quando foi traçada a projeção ortogonal, que é esse segmento que vai do A até o H, separamos em dois novos triângulos. O que acontece agora? Vamos separar esses triângulos? Aqui é o triângulo ABC, eu vou separar ele agora. Ó. Pronto, separei. Tá? Que é o que ele está dizendo lá, a propriedade. No triângulo ABC, ao se traçar uma reta, uma projeção ortogonal, partindo de um dos vértices com relação à hipotenusa, essa projeção é sempre direcionada para a hipotenusa, a gente encontra dois novos triângulos semelhantes entre si e também ao triângulo dado. Observe os elementos dos triângulos abaixo. Primeiro vamos olhar para esse triângulo que é o nosso convencional ABC. Neste triângulo nós temos o que, gente? Ó, que é esse triângulo. Ó. A, B, C. É o triângulo grande. Nós temos. Quem é a hipotenusa? Hipotenusa é o lado que está na frente do ângulo reto, que no caso é o lado A. Tá certo? Essas letras minúsculas representam lados, tá bom? Quem são os catetos? Lembra do que são catetos? São os lados que formam o ângulo reto. Então, este lado, que foi só um pedaço dele, e este lado aqui formam o ângulo reto que está aqui. Então, eles são os catetos B e C. Pronto. Isto é no triângulo grande, no ABC. Mas não tem só ele. Tem dois novos triângulos, porque foi traçada a projeção ortogonal. Vamos ver nesses dois triângulos quem são os seus elementos. Então, cuidado. Se você pode aplicar o teorema de Pitágoras neste triângulo maior, ABC, nos dois triângulos menores você também pode. Porque, ó, preste atenção, só um detalhe. Aqui é H, como eles têm o mesmo lado, aqui também vai ser H. Este comprimento também é H. Tá? Da mesma forma que esse vértice é A, esse aqui também é A. Só fiz separar, mostrando para vocês verem aí, tá? E aqui também é o ponto H, esse aqui também é o ponto H deste outro triângulo. Pronto. Vamos lá.
Do mesmo jeito, vamos ver os elementos aqui. No triângulo ABH, quem é ele? Ó? ABH. Temos o seguinte, temos a hipotenusa, que é o maior dos segmentos e é o lado oposto ao ângulo reto. Então, a hipotenusa nesse triângulo menor, quem é, meu povo? C. E viram que, por exemplo, aqui o C, ele é, no triângulo ABC grande, ele é o menor lado, tá bom? Quem são os catetos? São os lados que formam o ângulo reto. Tá aqui um lado, tá aqui o outro. Então, eles dois aqui, o encontro deles forma o ângulo reto, que está aqui. Então, N, cuidado, ó, N e H são os catetos no triângulo menor. No triângulo médio, quem é a hipotenusa? É o lado que está oposto ao ângulo reto, que no caso, B. E os catetos são os lados que formam o ângulo reto, no caso, M e H. Então, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras em todos eles, nesses três triângulos, tá certo? Professor, para que esse monte de letra que apareceram? Para isso aqui, ó. Dentro desse tipo de triângulo retângulo, nós temos relações métricas entre todas essas letras que estão aí, entre todas. Tá? Então, quando surgir uma situação dessa, e está aqui o enunciado da relação métrica, e está aqui cada uma das expressões que esse enunciado indica. Professor, tem que decorar tudo? Não, não é para você decorar, não. É interessante, mas não precisa você ficar decorando, tá? Tá certo? Não tem aqui, pelo nosso tempo, como eu demonstrar para vocês como cada uma dessas expressões é encontrada. Tá certo? Não tem como eu mostrar pelo tempo, para não ficar um vídeo muito extenso. Mas no livro didático de vocês tem, mostrando lá como é que cada uma dessas situações foi encontrada, tá certo? A mais fácil é essa primeira, ó. A hipotenusa é igual ao quê? A projeção M mais a projeção N. Claro, ó. A hipotenusa com relação do triângulo ABC, que é o grande. Né, o lado oposto ao ângulo reto, se está aqui o ângulo reto do triângulo grande, o lado oposto dele é o lado BC, indicado pela letra minúscula A, que é a hipotenusa. Então, a hipotenusa é igual ao quê? É igual ao tamanhozinho, ó, N com o tamanhozinho N. Por isso que ele colocou aqui que a hipotenusa é igual a M mais N. Ok? Pessoal, a gente vai considerar neste triângulo o seguinte: a gente vai chamar de C, lógico, C vai ser o menor dos três catetos, tá certo? E B, o cateto de tamanho médio. Lógico que a gente sabe que o A é a hipotenusa, é o maior dos lados, né? Tá certo? Mas o B vai ser o tamanho médio e o C vai ser o tamanho pequeno dos três lados, tá certo? Cuidado. N é a menor projeção. M, digamos assim, a maior projeção, tá? Ok? Vamos aqui praticar nos exemplos. Exemplo 1. Calcule a medida x em cada um dos triângulos retângulos a seguir. São 4 exemplos aqui, aliás, 2 exemplos, mas divididos em letras, né, em itens. Então, aqui em cima eu já coloquei para cada um de nós observar todas as relações que estavam na lâmina anterior, tá certo? Tá aqui as 6 relações, tá? Vamos lá, o que a gente vai fazer? Primeiro, o que eu recomendo a vocês pegou esta situação, identifique, localize quem são os valores que aparecem. Aparece a altura H? Não, aparece a hipotenusa A, aparece o cateto C, aparece o B, aparece a projeção M, aparece a projeção N. Vamos ver o que aparece aqui, tá certo? Então, preste atenção, ó. Se a gente lembrar do A, B, C, triângulo ABC, vamos dar para a gente identificar bem direitinho. Ó, lado oposto ao ângulo reto é esse representado por 25, que é justamente a hipotenusa. Então, o 25 representa a hipotenusa, que é o lado A. Ok? Então, você vai primeiro identificar
Olha, dos dois catetos, eu disse que quem são os catetos? X, que é o AB, e o outro é o AC. Dos dois catetos, eu falei que o menor seria o C. No caso, o menor comprimento é o AB, então esse aqui representa o cateto C. C igual a X. A igual a 25, que é a hipotenusa, C igual a X. E esse 9 aqui, professor? Esse 9 representa uma projeção. Quem é a outra? É esse aqui, que é o comprimento que vai daqui, desse ponto, até aqui é uma outra projeção. Essa aqui é a projeção M. E essa aqui é a projeção N, que é a menor das duas. Lembre sempre para tentar associar a menor e a maior. Até o Mzinho pode ficar M de maior, né? E o N de menor aqui, no caso, é menor projeção. Pronto, que são os dados, ó. N igual a 9, C igual a X, A igual a 25. Tirou os dados corretamente? Vá lá, olhe dentre as relações métricas que estão aqui em cima, qual delas contempla as três letrinhas que aqui estão. Ó, nós temos N, C e A. Vamos ver qual que contempla. Aqui só tem A e C, não tem N. Aqui tem A, tem N, mas não tem o C. Aqui tem C, tem A e tem N. Opa! Vou usar essa aqui. Porque tem as três que estão aqui, as três informações. E vamos substituir. Quem é o C? C é x ao quadrado igual A é 25 e o N é igual a 9. Multiplicando vai dar igual a 225. Como esse 2 é potência, é expoente, eu passei ele para o segundo membro em forma de raiz. Vai ficar raiz quadrada de 225, que tem e é 15. Ou seja, que é que mede 15? A medida do segmento AB, que é o representado por x. Ó. Aqui mede 15 unidades. Exemplo 1 ainda, mas letra B. De novo, vamos localizar o que é que nós temos. Gente, ó, triângulo ABC. Aqui pode parecer um triângulozinho, né? Ele parece que é isósceles, tá certo? Esse triângulo, mas não interfere nada não. Faça ABC. Pronto. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, ou seja, o A é esse lado aqui. Então, que mede 9. Estão vendo aí? Se esse ladinho aqui a gente chamou de N, esse aqui vai ser o M. Se esse lado aqui que está oposto ao ângulo C é o cateto C, o lado que está oposto ao cateto B, ao vértice B, é o lado B, que é o cateto B. Pronto, esse lado é o B. Então, nós temos o quê? Ó? Temos o valor de M, que é 5, o B, que é X, o A, que é 9. Agora, vamos escolher onde é que está a relação que possui as três letrinhas A, B e M. Essa aqui tem A e B, mas não tem o M. Aqui tem A, tem M, mas não tem o B. Aqui tem apenas o A. Aqui tem o B e tem o M e tem o A. Pronto. Aqui ela. A, B e M. Vamos substituir. O B vale x, então fica x ao quadrado. A vezes M fica 9 vezes 5, que dá 45. Não tem raiz exata, 45 é um número irracional. Aliás, a raiz de 45 é irracional, lógico, né? Aqui vai ficar a raiz quadrada de 45, que não tem raiz, né? Irracional. O que é que a gente faz agora? Fatora. Fatorando 45 vai dar 9 vezes 5, que é a mesma coisa de 3 ao quadrado vezes 5. Jogando, a gente já sabe pela primeira propriedade dos radicais que quando o índice é igual ao expoente, eu posso jogar essa base 3 para fora, cancelando o expoente e o índice. Fica x igual a 3 raiz de 5, que é justamente o valorzinho do cateto AC. Próximo exemplo, está aqui. Exemplo C, né? Letra C do primeiro exemplo. O que é que nós temos aqui agora? Vamos identificar. Bom, temos o B. Já dá para entender aqui que é o B. Desculpa, C, né, gente? Que é o C. Temos aqui o C, que é igual a 3. Temos aqui o B, que é igual a 4. Que B horrível. O B, que é 4. B, tá aqui ele. Melhorou. Esse aqui quem é? Esse cara aqui é a
A altura, porque ele representa a projeção... Eita, que H feio. Ele é a altura. E é lógico que esse nosso amigo aqui, quem é ele? Que é a hipotenusa. Pronto, temos essas 4 letrinhas aí, tá bom? E agora vamos fazer o quê? Vamos só pegar qual fórmula possui essas 4 letras ali. Aqui os dados, né? Nós já temos aqui. Vamos ver. Tem que ter as 4. Onde é que tem as 4? A única que tem as 4 é essa aqui, ó. B vezes C igual a A vezes H. Vamos substituir. O B mede 4, o C mede 3, 4 vezes 3. O A mede 5 e o H mede X, 5 vezes X. Dá 12 igual a 5x. Pela propriedade simétrica, 5x igual a 12. X, sabendo que ele está multiplicando com 12, passa para o outro lado dividindo. 12 dividido por 5. Aqui eu recomendo vocês dividirem, tá? Porque está com valores, né? Então vai ficar 2,4 unidades. A divisão. Última parte do exemplo 1. Ele quer saber aqui também o valor de x, né? Quem é que representa o x? Ora, se ele é a projeção ortogonal, ele é a altura. Quem é esse cara aqui, ó? A maior das duas projeções. São duas projeções. A maior é o M. E esse aqui, então, vai ser o N. A menor das projeções é o N. A altura, que é a projeção ortogonal, que forma ângulo reto, é a projeção ortogonal. M e N são projeções? São, mas não são ortogonais. Projeções. O que é que eu vou fazer agora? Localizar quem tem H, N e M. Esse aqui é fácil, ó, tá aqui, ó. H ao quadrado igual a M vezes N. Substituindo, o H é X ao quadrado. O M vezes N fica... Troquei aqui, tá, pessoal? Ficou mesma coisa, né? É multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. 4 vezes 16 é 64. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Vamos agora praticar num exemplo prático. No exemplo mais contextualizado. Na figura abaixo, a distância da casa até a estrada é 1,2 km. Está aqui a casa, está aqui a estrada. Uma coisa importante é o seguinte, ó, a estrada, você está vendo que ela é gigantesca aqui, né? O comprimento dela é maior do que esse triângulo formado. Por que que ele está dizendo que a distância é 1,2? Sabe por quê? Aqui a casa é um ponto, está aqui um ponto de encontro, aqui o pontozinho do vértice, está aqui o outro ponto. O que é que diz a regrinha? Diz o seguinte, a menor distância entre um ponto, que no caso é a casa, e uma reta, que está representada pela estrada, ou reta feia, mas tudo bem. A menor distância entre o ponto e uma reta, que no caso aqui representada pela estrada, é justamente um segmento perpendicular. Pronto, essa é a menor distância entre um ponto e uma reta. É um segmento perpendicular, ou seja, um segmento que forma um ângulo reto. Ou, no nosso caso, esse segmento é uma projeção ortogonal, tá certo? Por isso que ficou isto aqui, que é a menor distância entre um ponto e uma reta. É a projeção ortogonal, é o segmento perpendicular que une esse ponto até a reta. Perpendicular, que forma ângulo reto. Então vamos lá. Letra A, ele quer saber qual é a menor distância da árvore à caixa d'água. Tá aqui a árvore, tá aqui a caixa d'água. Ele quer saber quanto mede essa distância, que vai daqui, ó, esse percurso todinho aqui. Gente, eu pergunto a vocês, o que é isso aqui? Nesse triângulo retângulo, se você falou que é A, você está mesmo se garantindo, está com a ideia bem segura mesmo na sua mente. Claro que é A. Professor, mas está girada essa imagem, não tem nada não. Não tem nada. Aqui, ó, A, B, C. Então, quem é o lado que está na frente do ângulo reto, que é oposto ao ângulo reto? Aqui o ângulo reto, quem está oposto a ele? É a hipotenusa. Esse 1,2, no caso, está representando o que para a gente aqui? Ele é a projeção ortogonal, não é isso? Então, ele representa o que? Digamos aqui, é o H. Tá certo? Esse carinha aqui é o menor, é a menor das duas projeções. Então, ele é N. Esse cara aqui representa a maior das projeções. Então, ele é M. Aqui nós temos o menor dos catetos, é o C.
e o cateto médio é o B. Pronto, ó. Fizemos a montagenzinha, cada um com as suas letrinhas. Tá certo, gente? Então, cuidado. Ele quer saber justamente a distância da árvore ou da caixa d'água, a árvore que é a mesma, né? Pronto. Ele quer saber a hipotenusa. É isso que ele está procurando. Então, vamos lá. Substituir. Primeiro, nós temos H, M, N, A. Tem alguma das regras que tem essas 4 letras? Não tem. Mas tem uma que possui essas 3, ó. Que é, tá aqui ela, H ao quadrado igual a M vezes N. Ora, se eu descobrir o valor do N, fica fácil depois descobrir quanto mede o valorzinho do A. Afinal, então basta que nós descobramos o valor da projeção N e depois a gente soma com o valor de M. Afinal, A, que é a hipotenusa, é igual à projeção M mais a projeção N. Vamos lá, substituir. Primeiro, vai ficar H igual ao quadrado igual a M vezes N. O H mede 1,2 ao quadrado dentro do parêntese, igual o M 1,6 e o N é o que a gente está procurando inicialmente, tá? 1,2 ao quadrado dá 1,44. Pode fazer na calculadora aí na sua casa. 1,6 vezes N, 1,6. Pela propriedade simétrica, 1,6N é igual a 1,44. Como multiplica, ele passa para o outro lado dividindo. 1,44 por 1,6 dá 0,9 km. Esse 0,9 km é justamente a medida da projeção N. Ok? É a medida da projeção N. Vou apagar aqui esse N horrível. Pronto, medida da projeção N 0,9. Mas não é isso que ele quer saber. Ele quer saber quanto mede a distância da árvore até a caixa d'água. Então vamos lá. É só aplicarmos agora a relação métrica. Vou pegar aqui a caneta. Relação métrica hipotenusa igual à soma das duas projeções, M mais N. Então vai ficar assim, ó. Tá aqui a relação, né? O M é 1,6, o N é 0,9, 2,5 é a medida da hipotenusa, que é justamente a distância entre a caixa d'água e a árvore. Pronto. Vou apagar aqui. Pronto, a distânciazinha da árvore até a caixa d'água, 2,5 km. Na letra B, ele quer saber a distância da casa, agora sim, da casa até a árvore. Do mesmo jeito, vamos selecionar o que é que nós temos aqui. Ele quer saber a distância desse ponto até este ponto. Nós vimos na lâmina anterior que é C. Tá certo? É o lado C, é o cateto C. Tá bom? Vamos ver o que é que nós temos aqui. Nós temos N igual a 0,9. Temos a hipotenusa, 2,5. Temos a projeção M, que é 1,6. Temos, igual horrível. Temos a projeção ortogonal H, que é 1,2. Temos essas informações aí. E estamos procurando C. Pronto, aqui. Trouxe para cá os dados, que são os mesmos que eu acabei de colocar de vermelho aqui. Pronto. Vamos procurar a relação que tenha H, M, aliás, que tenha C, que é o que eu estou procurando. Que tenha A, também tem um A. Que tenha N, também já tem um N. E tem uma delas aqui, ó. Pronto. C ao quadrado, C eu tenho. A também tenho. N também tenho. Vamos procurar agora. Quer saber o valorzinho de C? Vamos substituir. Ó. C ao quadrado igual a A vezes N. O C, eu não sei, vou repetir ele. A, 2,5. N, 0,9. Olha aí, ó, como é que ficou. 2,5 vezes 0,9 dá 2,25. Passa esse 2 para o outro lado como índice, tirando a raiz quadrada de 2,25. E existe é 1,5 km. Ou seja, a medida de C é 1,5, como vocês podem perceber aí na imagem. Deixa eu apagar aqui novamente. Pronto, então a distância
da casa até a árvore é 1,5 km. Para finalizar, vamos para a letra C. Qual é a menor distância da casa à caixa d'água? Então, vamos agora, por último, calcular a distância da casa até a caixa d'água, que é este segmentozinho aqui, que é justamente o cateto B. Esse cara aqui é o C, aqui é N, ele aqui é o A, ele aqui é o M e aqui é H. Pronto, tá aqui tudo que eu tenho. Se eu quero encontrar o B, vamos ver onde é que tem a letra B. Bom, aparece B aqui, aparece B nesta aqui e aparece B nesta aqui. Qual é que vocês acham que a gente vai utilizar? Como a gente falou lá nos objetivos que uma das relações métricas é o Teorema de Pitágoras, vamos usar ele aqui. Por que vamos usar ele? Ora, porque no Teorema de Pitágoras nós temos que ter a medida da hipotenusa ao quadrado. Está aqui o A, ó. Já tem a medida de A. Precisamos também da soma dos quadrados dos dois catetos. B é o que eu estou procurando, fica como incógnita. C eu também já tenho, está aqui. Então a gente pode sim utilizar o Teorema de Pitágoras. O professor poderia ter utilizado outra coisa? Poderia. Aqui o B, ó, essa daqui, B ao quadrado igual a A vezes M. Você não tem o valor de B, tudo bem, mas tem o valor do A e tem também o valor do M. Poderia ser utilizado sem problema. Tá? Poderia ser utilizado essa aqui também, porque você já tem o do C, já tem o do A, já tem o do H. Eu vou utilizar o Pitágoras para vocês verem que ele também dá para ser aplicado aqui. Substituindo, eu tenho o valor da hipotenusa, sim, 2,5. Então, vai ficar 2,5 dentro do parêntese ao quadrado, igual B ao quadrado mais o C. É 1,5 dentro de parênteses ao quadrado. 2,5 ao quadrado, 6,25. 1,5 ao quadrado, 2,25. Pela propriedade simétrica, B ao quadrado mais 2,25 é igual a 6,25. Como aqui está somando, vai lá para o outro membro subtraindo. Então, vai ficar B ao quadrado, na linha abaixo, igual 6,25 menos 2,25 dá 4. Como é potência, vai para o outro lado com raiz. Fica B igual a raiz quadrada do 4, que é 2. Então, a medida do cateto B, 2 km. E assim nós completamos aqui todas as medidas desse triângulo retângulo e também finalizamos nossa aula. Obrigado pela atenção, façam atividade, se cuidem, cuidem da sua família. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau!